Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu tinha 18 anos na época, era início do verão, e eu estava de férias do colégio, sem emprego ou qualquer outra obrigação. A maior parte do meu tempo era passada em casa, jogando videogame, assistindo vídeos no YouTube ou relaxando vendo TV. Naqueles dias, meus pais estavam viajando e me deixaram sozinho em casa, o que não era nenhuma novidade. Às vezes eu chamava alguns amigos para passar o tempo, mas naquela noite eu preferi ficar tranquilo, curtindo a minha própria companhia. Eu estava assistindo a reprise de um dos meus programas favoritos na Netflix e, ao mesmo tempo, mexendo no celular. Já era bem tarde, talvez umas 11 da noite ou meia-noite, quando alguém bateu na porta da frente. Na hora, desliguei a TV e fui ver quem era. Nem tinha me dado conta do horário. Quando me aproximei da porta, olhei pelo olho mágico e vi dois homens parados na varanda. Eles vestiam roupas bem parecidas e pareciam estar esperando que eu atendesse. Fiquei parado por alguns segundos, pensando se deveria perguntar o que eles queriam ou simplesmente ignorar. Preferi ficar quieto, esperando que eles fossem embora. Só que logo depois um deles gritou: "Oi! Queremos falar com o senhor e a senhora Almeida." Almeida é um nome fictício, mas era assim que eles se referiam aos meus pais. Na mesma hora, fiquei ainda mais confuso. Era tarde demais para qualquer visita normal, mesmo que fosse algo importante. Continuei imóvel, apenas observando. Depois de um tempo, vi os dois se entreolharem e dizerem alguma coisa em voz baixa. Logo em seguida, eles saíram da varanda. As luzes externas estavam apagadas, então não consegui ver para onde eles foram. Também não ouvi nem vi nenhum carro saindo, o que me deixou ainda mais desconfiado. Será que eles tinham vindo a pé até ali? Isso tornava tudo ainda mais estranho. Tentei voltar a assistir a TV, mas deixei no mudo, prestando atenção em qualquer barulho. Não demorou muito até eu ouvir passos novamente, do lado de fora da casa. Dessa vez os dois subiram na varanda, mas ao invés de baterem na porta como antes, começaram a andar na direção lateral da casa. Levantei rapidamente e fui até a janela dos fundos. Quando olhei, vi que eles haviam aberto o portão do quintal e estavam entrando. Me escondi imediatamente para não ser visto, mas continuei ouvindo tudo. Eles chegaram até a porta dos fundos e começaram a conversar entre si. Logo depois, começaram a mexer na fechadura. Foi aí que aproveitei a oportunidade. Peguei meu celular e me escondi dentro da garagem, enquanto ligava para a polícia e explicava que estava acontecendo uma tentativa de arrombamento. Menos de um minuto depois que desliguei, ouvi um estalo forte ecoando pela casa. A porta dos fundos tinha sido arrombada. Os passos deles começaram a percorrer a casa e logo subiram as escadas em direção aos quartos. Ouvi uma porta se abrindo, depois fechando, e então, silêncio absoluto. Foram os piores e mais longos 10 minutos da minha vida, esperando em silêncio até que finalmente a polícia chegou. Assim que eles entraram, ouvi passos apressados no andar de cima, e logo depois, os dois homens começaram a discutir. Alguns policiais entraram pela porta dos fundos e subiram correndo as escadas, enquanto o outro foi até a garagem e me ajudou a sair. Os homens não ofereceram resistência, mas também não disseram uma palavra sobre o que estavam fazendo ali. Mesmo com o passar das semanas, ficou meio óbvio que eles não estavam simplesmente tentando roubar a casa. A única coisa pela qual puderam ser acusados foi de arrombamento e invasão de domicílio. Até hoje, o que mais me assusta é que parecia que eles estavam procurando os meus pais e que talvez estivessem dispostos a esperar lá em cima até eles voltarem da viagem. Vira e mexe, fico pensando, será que, se eu tivesse me mostrado, isso teria evitado o arrombamento? Mas, sinceramente, pelo jeito como eles agiram, acho que teriam invadido de qualquer forma. E talvez tivessem feito algo comigo também. Moro nos arredores de uma cidade de médio porte no interior de Santa Catarina. A única razão pela qual escolhi viver aqui é porque conseguir um bom terreno não é um sonho impossível como em outras regiões do país. Minha casa é pequena, mas acolhedora o suficiente para viver sozinho. Isso aconteceu em 2019, durante a primavera. Tínhamos passado quase o mês inteiro debaixo de chuva, dias e dias de tempestades constantes. Era um domingo,
Eu tinha acabado de voltar do trabalho e estava em casa descansando, vendo TV. Já passava das 6 da tarde quando ouvi umas batidas na porta da frente. O barulho da chuva era tão forte que quase não percebi. Quando abri a porta, me surpreendi ao ver um homem parado na minha varanda. Não era carteiro nem vizinho, só um sujeito comum, encharcado, com uns 30 e poucos anos. Aqui, minha casa é bem isolada. Ter alguém aparecendo do nada é extremamente raro. Ele disse que estava acampando na mata ali perto, mas que teve problemas com o tempo e precisava de um lugar para passar a noite. Pelo local onde estou, a história fazia até certo sentido. Não há outra casa num raio de uns 8 ou 10 quilômetros, e a chuva de fato não dava trégua. Mesmo assim, o sinal de alerta dentro de mim acendeu. Ofereci meu telefone para ele ligar pedindo ajuda ou um transporte, mas ele recusou na hora. Quando deixei claro que ele não poderia ficar ali, ele não insistiu. Apenas agradeceu, virou as costas e saiu andando pela estrada de terra, até desaparecer entre as árvores. Achei estranho, mas não pensei muito. Voltei para a TV e deixei o tempo passar. Devo ter ficado ali mais 2 horas quando percebi um brilho alaranjado vindo da janela dos fundos. Me levantei e, ao abrir a cortina, vi algo inacreditável. Havia uma fogueira, acesa no meio da mata, sob uma grande árvore. Mesmo com a chuva ainda caindo, a chama tremeluzia. Ao lado dela estava o contorno de uma pessoa. Parado, imóvel, segurando algo nas mãos. Não consegui distinguir se ele olhava na direção da casa ou para o meio da mata. Fechei a cortina imediatamente e liguei para a polícia. Expliquei a situação. Havia alguém desconhecido acampando praticamente no meu quintal. Sabia que, morando onde moro, a viatura demoraria. Talvez 1 hora ou mais. Mesmo assim, queria garantir que ele fosse embora antes que eu tentasse dormir. Assim que desliguei, voltei à janela. A fogueira ainda ardia, mas a figura havia sumido. Foi nesse momento que ouvi passos se aproximando. Corri para a janela da lateral e o vi. Era o mesmo homem. Caminhava tranquilamente em direção à minha casa. E agora, com um rifle de caça nas mãos. Ele deu a volta e foi direto para a porta da frente. Bateu algumas vezes. Fiquei paralisado. Peguei minha arma de autodefesa que guardo no armário do corredor e me escondi atrás da parede, tentando assimilar a situação absurda que estava vivendo. O som da próxima batida foi mais forte. Ele agora usava a coronha do rifle, tentando quebrar a porta. O impacto quase rachou um dos painéis. Meu corpo agiu por instinto. Me virei e atirei em direção à borda da porta. O som do disparo reverberou por toda a casa e meus ouvidos zumbiram por alguns segundos. Quando minha audição voltou, tudo o que eu conseguia ouvir era chuva. Nenhum passo, nenhum barulho, nenhuma fala. Esperei uns 5 minutos em total silêncio antes de olhar pelo olho mágico. A varanda estava vazia. No quintal, as pegadas dele estavam nítidas, se afastando. Ele havia corrido assim que o tiro foi disparado. Provavelmente nos segundos em que eu não conseguia ouvir nada. A polícia chegou algum tempo depois e fez uma busca completa na área. Foi aí que encontraram algo sinistro. Perto da fogueira havia uma mochila. Ela tinha marcas claras de que havia sido enterrada e desenterrada recentemente. Dentro encontraram cordas, luvas, fita isolante, uma faca de caça, lanternas e outros itens. Segundo os policiais, aquilo podia muito bem ser um kit de invasão, ou pior, um kit de assassinato. A presença dele ali não parecia acidental. Tudo indicava que aquela noite foi planejada com antecedência. Eles suspeitam que ele já tinha estado ali antes, observando minha rotina, estudando o terreno, esperando a oportunidade certa. Por quê? Ninguém sabe. E até hoje, ninguém foi identificado ou preso. Já se passaram 4 anos. Eu ainda moro na mesma casa. Mas confesso, todas as noites antes de dormir, olho pela janela com um olho na chuva e outro na floresta, esperando e temendo que ele volte. Quando eu era criança, morava com minha mãe em uma casa pequena, numa cidade do interior de Minas Gerais. Durante todo o ensino fundamental e médio, minha mãe trabalhava à noite. Então, na maioria das noites de semana, eu ficava sozinho, das 8 da noite até umas 4 da manhã.
Essa história aconteceu poucos meses antes de eu me formar no ensino médio. Era uma noite comum. Por volta das 7h30, me despedi da minha mãe, como sempre fazia, e fiquei jogando videogame por algumas horas. Como era dia de aula no dia seguinte, não podia ficar acordado até muito tarde, mas mesmo assim, acabei estendendo um pouco. Lá pelas 11h30, desliguei tudo e subi para o meu quarto. Mas como de costume, fiquei mexendo no celular por mais uma horinha, até pegar no sono. No meio da madrugada, acordei assustado ao ouvir o barulho de uma porta se fechando lá embaixo. Olhei no relógio ao lado da cama. Eram 3h30 da manhã. Achei que minha mãe tinha chegado do trabalho mais cedo e virei de lado, tentando voltar a dormir, enquanto ouvia passos andando pelo andar de baixo. Só que logo estranhei. Normalmente, quando minha mãe chegava, ela subia direto para o quarto para se preparar para dormir. Mas dessa vez parecia que quem estava lá embaixo simplesmente andava de um lado para o outro, passando por cada cômodo, como se estivesse explorando a casa. Meu coração começou a disparar. Será que não era minha mãe? Levantei devagar e acendi a luz do quarto. Quase que imediatamente, os passos pararam. Fiquei em silêncio, tentando ouvir qualquer coisa. Não ouvia mais nada. Abri a porta do quarto com todo cuidado e olhei pelo corredor. Esperava ver alguma luz acesa vindo lá de baixo, mas a casa inteira estava às escuras. Aquilo me deixou ainda mais apavorado. Quem quer que estivesse andando por ali, não tinha acendido nenhuma luz. Me esforcei para não fazer barulho e fui andando devagar pelo corredor até chegar ao topo da escada. Me ajoelhei e pelo corrimão tentei ver a sala. Não havia ninguém. Mesmo no escuro, consegui perceber que nada tinha sido mexido. Meu videogame continuava no mesmo lugar. Na minha cabeça, isso foi um sinal de que provavelmente não era um ladrão. Se fosse, com certeza teria levado alguma coisa cara. Naquele momento, eu só queria saber se era minha mãe que estava ali ou se, sei lá, eu estava tendo alguma alucinação auditiva. Tomei coragem e desci as escadas. Assim que cheguei no último degrau, chamei em voz alta. Mãe, tá em casa? Nenhuma resposta, nenhum barulho. Caminhei devagar até a cozinha. Assim que entrei, dei de cara com uma pegada molhada no chão de azulejo. Segui com o olhar aquela marca. E então, do outro lado da sala, avistei uma figura. Um homem estava sentado na mesa de jantar. Ele usava uma máscara escura, toda a roupa preta, o que dificultava ainda mais identificar qualquer detalhe. Ele estava me encarando, mas não dizia uma palavra. Só me olhava parado com um olhar completamente vazio. Sem pensar duas vezes, virei e corri escada acima. Me tranquei no quarto e liguei imediatamente para o 190, desesperado. A atendente me manteve na linha, tentando me acalmar e informando o tempo estimado para a chegada da polícia. Enquanto eu falava com ela, ouvi o homem caminhando lentamente lá embaixo, indo em direção ao pé da escada. Fiquei completamente imóvel, só sussurrando no telefone, em pânico total. De repente, ouvi a porta da frente sendo aberta e o homem simplesmente saindo da casa. Menos de 30 segundos depois, os faróis do carro da minha mãe iluminaram a janela do meu quarto. Ela estava entrando na garagem. Corri desesperado para fora, encontrei com ela e contei tudo o que tinha acabado de acontecer. Pouco tempo depois, a polícia chegou e fez uma busca completa na casa, mas não encontraram nada que ajudasse a identificar quem era aquele homem. Pelo que parece, ele não estava ali para roubar nada, nem parecia ter interesse em mim, o que nos fez pensar que, provavelmente, ele estava esperando a minha mãe. Isso explicaria o porquê de ele ter invadido justamente poucos minutos antes dela chegar em casa. Até hoje fico pensando o que poderia ter acontecido se eu não tivesse descido para ver quem estava lá. Ou se minha mãe tivesse chegado um minuto antes, entrando em casa sem saber que havia alguém ali, esperando no escuro. Tenho 63 anos e moro sozinho em uma casa rural. Meus vizinhos mais próximos ficam a uns 800 metros de distância. Conversamos de vez em quando, mas no geral passo muito tempo sozinho e só vou até a cidade quando preciso. Estou praticamente aposentado, então passo a maior parte dos meus dias em casa, embora ainda faça alguns trabalhos sazonais como contratado. Na época, era o final do outono, e naquele dia, eu estava guardando todo o meu equipamento no galpão para me preparar para o inverno. Eram apenas ferramentas, cortadores de grama
e outras coisas que eu tinha deixado do lado de fora. Enquanto fazia isso, notei algo incomum. Um homem caminhava lentamente pela estrada que levava até minha garagem. Ele não carregava nada, nenhuma mochila ou equipamento, o que achei estranho. Para contextualizar, essa estrada é praticamente deserta, exceto por algumas casas como a minha, e a cidade mais próxima fica a quase 4 horas de caminhada. Fiquei observando o homem até ele desaparecer ao longe. Depois que ele sumiu, olhei para os 2 lados da estrada e não vi nenhum carro parado, o que achei ainda mais estranho. Mas eventualmente parei de pensar nisso e terminei o que tinha que fazer no quintal. Antes de escurecer, já estava dentro de casa e comecei a preparar o jantar. Enquanto me acomodava para comer, um barulho forte vindo do lado de fora me fez pular da cadeira. Foi um baque seco, como madeira batendo, vindo da direção do galpão. Olhei pela janela e vi que a porta dele estava completamente aberta. Era uma porta velha, mas nunca tinha se aberto sozinha daquela forma. Sem ter certeza do que estava acontecendo, sabia que precisava ir até lá e fechá-la. Peguei meu rifle, só por precaução, mas estava confiante de que não havia nada perigoso. Caminhei até o galpão com atenção, ouvindo qualquer sinal de movimento. O campo ao redor estava completamente silencioso, sem sinal de animais ou de qualquer pessoa. Ao chegar na porta aberta, liguei minha lanterna e iluminei o interior. Nada parecia fora do lugar. Mesmo assim, entrei e fiz uma busca mais minuciosa, mas não encontrei nada. Fechei a porta com firmeza, garantindo que estava bem trancada, e comecei a caminhar de volta para casa. Enquanto atravessava o campo, uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Aquela intuição incômoda que você não consegue explicar. Quando cheguei à porta da frente, entrei e a tranquei rapidamente. E foi aí que, ao caminhar pelo corredor, vi uma pegada no chão. Acendi a luz e, com o coração disparado, percebi uma linha de pegadas sujas atravessando o corredor e levando até o quarto onde guardo um par de sapatos extras. Minha respiração ficou pesada enquanto eu apertava o rifle contra o peito e me aproximava cuidadosamente da porta do quarto. Encostei a cabeça na madeira e, no silêncio da casa, ouvi nitidamente o som de alguém respirando do outro lado. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, a maçaneta girou sozinha e a porta se abriu de repente. Dei um pulo para trás e levantei meu rifle, enquanto um homem surgiu à minha frente, segurando uma enorme pá de metal, como se estivesse prestes a me atacar. Acho que minha arma o fez hesitar, porque ele parou na porta, ainda segurando a pá com força. Seu rosto estava contorcido de raiva, os olhos fixos em mim, mas ele não se aproximou. Gritei o mais alto que pude, mandando ele se afastar, tentando soar mais intimidador do que eu realmente me sentia. Por alguns segundos ficamos ali, parados num silêncio estranho e tenso. Eu não sabia o que fazer. A polícia levaria pelo menos 1 hora para chegar até aqui, e eu não queria mantê-lo sob a mira da arma esse tempo todo, arriscando que ele tentasse alguma coisa. De repente, ele jogou a pá na minha direção e correu de volta para o quarto. Corri atrás dele e o vi se arrastando pela janela. Uma parte de mim quis impedi-lo, mas outra parte não conseguiu se mover. Ele pulou e sumiu pelo campo, engolido pela vastidão da noite. Até hoje, aquele homem nunca foi identificado, e suas intenções continuam sendo um mistério. Tudo o que sei é que, se eu não estivesse com meu rifle naquela noite, ou se ele tivesse me pegado desprevenido, provavelmente eu não estaria aqui para contar essa história. Eu quase nunca viajo para fora da minha cidade, então essa foi uma das poucas vezes em que precisei me hospedar em um lugar que não fosse a casa de amigos ou familiares. O bairro onde eu precisava ficar era pequeno e, sinceramente, os hotéis disponíveis não pareciam nada bons. Mas, para minha surpresa, encontrei uma única casa listada no Airbnb. Era a primeira vez que eu usava o site, mas a casa parecia bem cuidada, muito melhor do que as opções de hotel que vi. Solicitei a reserva e em poucos minutos ela foi confirmada. Na semana seguinte, peguei o carro e comecei a viagem. Dirigi por quase 14 horas até chegar ao interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada São Roque de Minas. Já era noite quando cheguei, e o lugar parecia completamente deserto. Todas as luzes das casas estavam apagadas, as lojas fechadas, sem ninguém na rua.
Nem pedestres, nem carros. Claro, era de madrugada, então eu não esperava movimento. Mas ainda assim aquilo me causou um certo desconforto. Nunca tinha estado ali antes, e essa primeira impressão foi bem estranha. Segui pelas ruas escuras até o endereço do Airbnb, passando por um bairro silencioso, cercado por mato e algumas poucas casas afastadas umas das outras. Quando finalmente cheguei, notei que aquela era uma das únicas casas com luz na varanda e nos fundos. Uma janela do andar de cima também estava iluminada, o que me fez pensar que talvez o hóspede anterior tivesse deixado a luz acesa por engano. Não dei muita importância. Peguei o código da chave que o anfitrião havia me enviado por e-mail, destranquei a porta e entrei, trancando tudo novamente logo em seguida. Deixei minhas coisas no canto da sala e subi para apagar a luz que estava acesa. Era um dos quartos de hóspedes. Simples, com uma cama de solteiro e uma cômoda pequena. Apaguei a luz e fui para o quarto principal organizar minhas coisas. Eu só dormiria ali uma noite, mas tinha reservado 2, pois no dia seguinte eu precisaria ficar até tarde na cidade. Fiquei acordado por mais ou menos 1 hora, até que o cansaço me venceu e deitei. Mas o sono não veio. Mesmo de olhos fechados, eu me sentia inquieto. O silêncio era absoluto, até que de repente ouvi um baque surdo vindo de algum lugar da casa. Sentei na cama num pulo, o coração acelerado, tentando imaginar o que poderia ter causado aquele som. Abri a porta devagar e espreitei o corredor. Estava tudo escuro e quieto. Nenhum barulho, além do vento batendo nas janelas. Voltei para o quarto e fechei a porta com cuidado. Mas algo me incomodava. Havia algo estranho naquele silêncio. Encostei o ouvido na porta e ouvi o assoalho de madeira ranger. Primeiro ao longe, depois se aproximando. Era como se alguém estivesse andando pelo corredor, cada passo mais próximo da porta do meu quarto. Meu coração disparou. Os passos pararam exatamente do outro lado. Segurei a maçaneta com força, tentando evitar que ela se movesse. E então senti. Alguém do lado de fora tentou girar a maçaneta. Eu resisti, mantendo o corpo firme contra a porta. 1 segundo depois, ela foi forçada com violência. A porta se abriu parcialmente e eu empurrei com o corpo até conseguir fechá-la de novo. Mas antes que conseguisse trancá-la, vi metade do rosto da pessoa. Um homem com um olhar carregado de raiva. Era como se ele me odiasse, como se quisesse me machucar. Com esforço consegui fechar e trancar a porta. O homem ainda tentou abri-la mais uma vez, gritou algumas palavras que não consegui entender direito, e então saiu correndo escada abaixo e deixou a casa. Eu fiquei ali, ofegante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minutos depois, consegui pegar o celular e liguei para a polícia. Apesar de ser uma cidade pequena, os policiais chegaram rapidamente. Relatei tudo e no dia seguinte fui embora dali sem pensar 2 vezes. Mais tarde, o anfitrião do Airbnb me disse que estava dando andamento no caso, mas eu preferia ter continuado com a denúncia. Aquele homem parecia realmente disposto a me machucar. Havia uma raiva em seu rosto que me perturbou profundamente, como se eu tivesse feito algo contra ele, mesmo sem conhecê-lo. É difícil esquecer aquela noite. Tudo foi tão estranho, tão inesperado, e por mais que o tempo passe, acho que nunca vou tirar essa sensação da cabeça. Uma coisa é certa, tão cedo eu não uso Airbnb de novo. Isso aconteceu há cerca de 3 anos, durante as minhas férias. Eu tinha viajado para visitar meu irmão, que mora a umas 6 horas de distância. Como ele vive em um apartamento pequeno, de 1 quarto, não havia espaço para eu ficar lá, então aluguei uma casa próxima pelo mesmo valor que custaria um hotel na região. A casa ficava a apenas algumas quadras do prédio do meu irmão, o que facilitava bastante. Cheguei na cidade pela manhã, almocei com ele, fiz algumas compras no supermercado e voltei para o aluguel por volta das 5 da tarde. A casa era simples, com um sofá, uma TV e uma cama. Nada demais, mas pelo preço estava justo. Fiquei acordado até por volta das 9 da noite e então fui me deitar. Tinha sido um dia cansativo e eu estava ansioso por um pouco de descanso. Só que demorei mais do que gostaria para pegar no sono. Quando finalmente adormeci, fui acordado subitamente. Abri os olhos no escuro completo, e mesmo antes de conferir o horário, já sentia que era por volta da meia-noite.
Foi aí que ouvi passos do lado de fora do quarto. Passos lentos, percorrendo o corredor, seguidos por uma porta se fechando suavemente. Depois, silêncio absoluto. Meu corpo inteiro congelou. Fiquei deitado, imóvel, olhando fixamente para o escuro. Após 1 minuto sem mais nenhum som, tomei coragem e me levantei. Caminhei devagar até o corredor e olhei em direção à porta da frente. Ela estava encostada. Era com certeza aquela que eu tinha ouvido ser fechada, mas não sabia se a pessoa ainda estava dentro da casa ou se já tinha ido embora. Andei por todos os cômodos. Aparentemente, não havia ninguém. Nada parecia fora do lugar, mas a porta da frente estava destrancada, e isso me deixou em alerta. Tranquei tudo novamente e liguei para a polícia. Eles chegaram rápido, mas pouco fizeram além de me dar conselhos vagos. Que eu mantivesse as portas trancadas e entrasse em contato com o proprietário. Passei a noite acordado, esperando o dia amanhecer. Assim que tive coragem, liguei para o dono da casa e expliquei tudo. Ele se mostrou preocupado e trocou o código da fechadura digital. Isso me deixou um pouco mais tranquilo. Naquele dia, saí cedo e passei o dia inteiro com meu irmão. Fomos jantar fora, tomamos algumas cervejas e ele me deixou na casa entre 8 e 9 da noite. Eu estava exausto, mas mesmo assim, não conseguia relaxar. A sensação de que algo estava errado ainda me rondava. Cada vez que meus olhos começavam a fechar, minha mente se enchia de medo. Medo de que o invasor voltasse. Sabendo que precisava dormir, decidi fazer uma última vistoria pela casa, só para tentar acalmar os nervos. Passei pela sala, pela cozinha e fui até o quarto. Abri o armário, verifiquei o banheiro, e foi nesse momento que ouvi passos correndo pelo corredor, vindo direto na direção do quarto onde eu estava. Virei a cabeça a tempo de ver, por 1 segundo, a silhueta de um homem grande. Ele bateu a porta com força, e logo em seguida, ouvi seus passos correndo pela casa. Fiquei parado, em choque, escutando enquanto ele vasculhava a sala e a cozinha, como se procurasse alguma coisa. Depois de cerca de 2 minutos, ouvi a porta da frente se abrir e bater com força ao ser fechada. Liguei para a polícia imediatamente. Mais uma vez, eles chegaram rápido, mas desta vez, o dono da casa também veio. Quando entramos na sala, parecia que um furacão havia passado por ali. Os armários estavam todos abertos, objetos jogados no chão, almofadas rasgadas, cadeiras tombadas. Mas, curiosamente, nada parecia ter sido roubado. O proprietário confirmou que tudo estava no lugar. Era como se o homem soubesse exatamente o que procurava e não tivesse encontrado. Depois disso, deixei o aluguel para trás e fui direto para um hotel. Em poucos dias, voltei para casa e nunca mais tive atualizações sobre o caso. Presumo que nunca encontraram o homem. Mas o que mais me incomoda, até hoje, é pensar: onde ele estava escondido naquela primeira noite? Eu revirei a casa toda. Será que ele já estava ali, em silêncio, me observando? Há quanto tempo ele estava comigo dentro daquela casa? E, o mais perturbador de tudo, o que teria acontecido se eu tivesse dormido profundamente naquela noite? Eu tinha 22 anos na época e morava sozinho numa casa minúscula, de 1 quarto só, num bairro bem barato da zona norte de Belo Horizonte. Era sexta-feira à noite e, como de costume, depois do trabalho, liguei o computador para jogar com alguns amigos. Estava chovendo forte lá fora. Uma daquelas noites perfeitas para ficar acordado até tarde, sem escola ou trabalho no dia seguinte. A gente jogou por umas 2 horas, até que um som inesperado me fez pausar o jogo na hora. Foi um baque surdo vindo do andar de cima. Minha primeira reação foi pensar em um possível vazamento no telhado por causa da chuva. Subi para conferir. Lá em cima só havia meu quarto e um lavabo. Nenhum sinal de infiltração ou goteira. Então voltei para o jogo. Continuei online por mais um tempo e fui me desconectar por volta das 2 da manhã, quando o pessoal foi dormir. Desliguei tudo e fui para o sofá com alguns petiscos, assistindo vídeos no YouTube pelo celular. Mas não passou nem 10 minutos e ouvi o baque de novo, vindo lá de cima outra vez. Só que dessa vez, o som parecia mais abafado, quase como se algo tivesse batido no telhado ou dentro dele. Revirei o quarto e o banheiro. Olhei tudo de novo. Nada. Mas não parecia trovão. Aquele som fazia as paredes vibrarem, como se algo pesado tivesse atingido a da estrutura da casa. Com a curiosidade já virando nervosismo,
Coloquei os tênis e saí na chuva para tentar ver o telhado de fora. E foi então que reparei. Um galho grosso de uma árvore se estendia perto demais da lateral da casa. Era robusto e, embora não estivesse balançando muito com a chuva, estava perto o suficiente da estrutura. Parecia suspeito, mas não o bastante para justificar os sons. Foi quando meus olhos notaram algo estranho. Uma janelinha, meio escondida atrás dos galhos. Ela era alta demais para ser do meu quarto, o que significava que dava para um sótão. Só que eu nem sabia que aquela casa tinha sótão. Entrei de volta, agora intrigado. Comecei a vasculhar o teto em busca de uma escotilha. Depois de alguns minutos, achei uma, bem discreta, no teto do armário do meu quarto. Era pequena, perfeitamente alinhada, quase imperceptível. Só dava para notar pelas ranhuras finas ao redor. Subi em uma caixa, puxei a tampa e uma escada enferrujada se soltou com um rangido assustador. Assim que a abertura se abriu, fui atingido por um cheiro podre. Imediatamente depois, outro baque. Mas dessa vez, não de cima, de baixo. Como se alguém estivesse se movendo pela casa enquanto eu subia. O espaço lá em cima era minúsculo, talvez com 60 centímetros de altura. Um túnel escuro, úmido, apertado. Iluminei com a lanterna do celular. Foi aí que vi. No fundo, perto da janelinha escondida pela árvore, havia alguém. Uma figura agachada, de quatro, imóvel, me encarando direto nos olhos. Quase caí da escada de tanto pânico. Pulei, saí correndo e já na garagem, liguei para o 190. A polícia chegou rápido. Quando entraram no sótão, encontraram um homem, um morador de rua, que tinha subido pela árvore, entrado pela janelinha e ficado escondido lá por, segundo a perícia, pelo menos uma semana. Não havia levado nada. Só estava ali, quieto, escondido, dormindo durante o dia e se movendo à noite. Eu nunca tinha notado absolutamente nada. Me mudei logo depois. Desde então, toda casa onde piso, a primeira coisa que faço é verificar o sótão, se houver. Mas nunca mais esqueci o que vi naquele dia. Aqueles olhos fixos nos meus, lá no fundo daquele buraco escuro. Não sei se estavam cheios de medo, de fome ou de alguma outra coisa. Só sei que me perseguem até hoje, mesmo de olhos fechados. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.